tarde, amigos. Vocês já ouviram falar de teologia ecológica? Não? Talvez ouviram sim, mas com outro nome. Teologia ecológica não é outra coisa senão uma nova roupagem para a velha teologia da libertação, ou seja, marxismo. Teologia ecológica é essa nova roupa com que a maçonaria eclesiástica, assentada lá em Roma, está tentando ou tentará destruir definitivamente a Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica. Um especialista peruano em teologia da libertação, um escritor peruano, revelou que por trás do sínodo do Amazonas está um grande esquema para destruir a igreja. A notícia foi dada em Roma, inicialmente no dia 22 de junho desse mês, portanto já tem alguns dias, mas teve pouca repercussão, ou pelo menos não teve a repercussão devida. O LifeSite trouxe essa matéria dizendo o seguinte: o próximo sínodo dos bispos sobre a Amazônia é um esquema que visa renovar, esse renovar está entre aspas, a Igreja Católica de acordo com as versões mais radicais da teologia da libertação, ou seja, do marxismo. Tudo isso foi dito por um autor peruano, Júlio Loredo, presidente do ramo italiano da tradição, família e propriedade e autor do livro Teologia da Libertação, um colete salva-vidas feito de chumbo para os pobres. Ele disse que o incontável backstory do sínodo amazônico é que tem sido formado há décadas e é projetado para, abre aspas, mudar a igreja, de acordo com a indigenista teologia da libertação, ou melhor, teologia ecológica. Ele diz: é uma reformulação completa da igreja do ponto de vista, abre aspas, amazônico, que nada mais é do que a culminação da teologia da libertação, disse Loredo em comentários a LifeSite no último dia 21 de junho. Loredo, que é editor e colaborador regular do novo site Pan Amazon Synod Watch, lançado por uma coalizão internacional que busca combater tais esforços, observou que essa visão agora está sendo proposta por um Papa latino-americano para toda a Igreja. Isso é muito importante, disse ele, acrescentando que essa visão também coincide com as visões mais extremas dos modernistas e progressistas em termos de eclesiologia. Loredo observou que o próximo sínodo está sendo preparado e composto por uma rede bem organizada de associações e movimentos indigenistas, como a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. Todos os seus mentores vêm das dobras dos movimentos da teologia da libertação, disse ele. Outro ponto a ser destacado é que a encíclica Laudato Si, de Bergoglio, é a base doutrinária para o sínodo. Esta encíclica tem partes inspiradas, diz ele, pela teologia da libertação ecológica ou ecoteologia, e peças baseadas sobre documentos das Nações Unidas, como a Agenda 21 e o Tratado sobre Biodiversidade. Abre aspas, estes são tratados vinculantes para todos os países que assinaram durante a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro. Esses documentos foram estudados e propostos por pesquisadores da Internacional Socialista que buscavam explorar formas de pós-socialismo ou pós-comunismo. Conceitos como desenvolvimento sustentável e crescimento negativo foram lançados por esses documentos. Então, não estamos falando apenas de igreja na Amazônia. É algo muito mais profundo do que isso. Participei como jornalista da conferência de 1992 e estudei essas questões em profundidade. Loredo disse que ficou impressionado com a medida que o Vaticano, através do Sínodo Pan-Amazônico, está assumindo a agenda neopagã proposta pelas Nações Unidas em conferências com a cúpula do Rio de Janeiro
de 92, da qual participou o escritor e jornalista. Voltando ao documento preparatório, diz o LifeSite, e ao Instrumentos Labores para a reunião de outubro, Loredo disse que os documentos abraçam uma interpretação radical de desenvolvimento sustentável, que é particularmente preocupante. Igualmente preocupante, disse ele, é a completa ausência de qualquer coisa negativa sobre as tribos amazônicas, algumas das quais, ele disse, praticam o canibalismo, o infanticídio e a feitiçaria. Para alguém como eu, ele diz, que estuda teologia da libertação e teologia indígena há tantas décadas, muitas coisas nesses documentos são perfeitamente claras. Mas, para alguém que não seguiu essas correntes, pode ser desconcertante ou pelo menos não totalmente compreensível. Bem, o LifeSite traz na sequência a entrevista com Loredo. Como é uma entrevista bastante grande, eu vou apenas deixar aqui na transcrição. Vou fazer um corte e ir para o fundo da matéria, o final da matéria, que diz o seguinte: como eu disse, Loredo falando, eles querem renovar toda a igreja do ponto de vista amazônico. Um capítulo no documento preparatório tratou da dimensão sacramental e afirmou que os sacramentos tinham que ser reinterpretados sob essa luz, a luz do paganismo, incluindo o sacramento das ordens. É óbvio que eles estão usando o rosto da Amazônia como pretexto para implementar um velho esquema progressista, confusão em relação ao sacerdócio comum dos fiéis e ao sacerdócio sacramental do clero. Eles querem atenuar, se não destruir, a autoridade na igreja, a hierarquia da igreja. Deles é uma visão igualitária dessa igreja e sociedade. Dito isso, qualquer um que tenha estudado na Amazônia, ou melhor, estado na Amazônia, sabe muito bem que a autoridade nas tribos indígenas é tudo menos rotativa. As tribos indígenas têm uma estrutura ditatorial na qual o poder do chefe é apenas elevado pelo do feiticeiro. Outro ponto a ser mencionado é que a encíclica Laudato Si é a base doutrinal do Sínodo. Essa encíclica tem partes inspiradas na teologia da libertação ecológica ou ecoteologia e partes baseadas em documentos das Nações Unidas, como a Agenda 21 e o Trato sobre a Biodiversidade. Estes são tratados vinculantes para todos os países que assinaram a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro em 92. Esses documentos foram estudados e propostos por pesquisadores da Internacional Socialista que buscavam explorar caminhos para os pós-socialismos ou pós-comunismo. Conceitos como desenvolvimento sustentável e crescimento negativo foram lançados por esses documentos. Então, não estamos falando apenas da Igreja Amazônica. O LifeSite faz a seguinte pergunta: o Vaticano parece ter reforçado nos últimos anos a sua cooperação com as Nações Unidas. Responde o escritor peruano: exatamente. Uma coisa que me impressiona sobre a encíclica Laudato Si e sobre o Sínodo Pan-Amazônico é a medida que o Vaticano está assumindo a agenda neopagã, proposta pelas Nações Unidas em conferências como a Cúpula do Rio de Janeiro e as cúpulas do Rio de Janeiro de 92 e 2020 e a 20 em 2012, as quais participei como jornalista da conferência de 92 e estudei essas questões em profundidade. A LifeSite pergunta finalmente: o que você acha que as pessoas acharão mais surpreendente sobre a situação na Amazônia no que se refere a este sínodo, além do que já discutimos aqui? Ele responde: penso que os povos europeus e, em geral, ocidentais acharão muito chocante que o sínodo esteja propondo que as tribos amazônicas sejam portadoras de uma nova revelação para os nossos tempos e que irá renovar toda a visão da Igreja e do catolicismo. Eles chamam a Amazônia de um lugar epifânico, uma fonte de revelação divina.
Instrumentos Labores, número 18 e 19. O que eles querem dizer com essa nova revelação indiana ou indígena para o mundo do século XXI é muito preocupante. Ou seja, estão tomando uma ideia fantasiada de que os povos indígenas vivem numa perfeita harmonia com Deus e com a natureza para implantar os seus hábitos. Provavelmente canibalismo, infanticídio, como lhe disse, e satanismo, ou melhor, feitiçaria. Tudo isso pode ser incorporado na igreja a partir do sínodo do Amazonas. Não é pouca coisa, minha gente, mas esse é o passo efetivo na direção de uma religião mundial. Com todos esses apelos, os índios vivem em harmonia com os elementos naturais, com a natureza, com os animais e, portanto, vivem numa perfeita harmonia com Deus. E a Igreja Católica, que está aí há 2019 anos falando sobre Jesus Cristo, pois bem, está na hora de tirar Jesus Cristo e incorporar o que os indígenas nos têm a ensinar. Essa é a nova Igreja de Bergoglio. Junto com isso, virá também o desejo de tirar a Amazônia do Brasil. Por quê? Porque como o índio é um ser superior, que deveria estar num ambiente super protegido, um ambiente puro, basicamente o paraíso na Terra, e o governo brasileiro tem impedido isso com o progresso, o desenvolvimento, com um presidente absurdamente de direita, pois bem, temos que salvar esse paraíso, portanto, precisamos tirá-lo das mãos do Brasil. Em tudo isso está envolvido o bispo Bergoglio. Não se esqueçam, e uma maçonaria eclesiástica a lhe dar apoio. O que virá pela frente, minha gente, é simplesmente o fim da Igreja Católica, como conhecemos, mas mais do que isso, muito mais. O fim da Igreja Católica nos afeta diretamente a nós, católicos. Mas o que vem pela frente afetará toda a cristandade, porque será o pontapé inicial de uma religião mundial que acabará tendo adeptos em todas as denominações cristãs, como já tem efetivamente. Então, é muito grave essa denúncia. Eu vou deixar aqui para vocês para uma devida leitura, porque ela é realmente longa, mas precisa ser lida, compreendida, sem escândalos ou aquela infantilidade de achar que estamos falando mal da igreja pelo simples falar mal. Não é absolutamente nada disso. Nós estamos vivendo num tempo apocalíptico, tudo isso já está narrado no Apocalipse há muito tempo, só que agora o que era profético está virando fato. Que Deus tenha piedade de nós. Até depois, amigos.